Você conhece ou precisa relembrar sobre a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional? Então, não sai daí que é sobre isso que vamos tratar agora. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Gerson Rocha, do canal Cogito Podcast. E antes de começarmos essa nossa apresentação desse importante tema e muito atual, eu te convido a se inscrever aqui no canal do YouTube, clicando aqui embaixo em inscrever-se e dar um curtir nesse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. E especialmente porque estamos nessa jornada do Abril Verde, em que dia 28 de abril próximo se comemora o Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho. E vamos adiante aqui abordando essa síndrome de burnout. O objetivo principal é alertar esses profissionais do campo da prevenção e as lideranças políticas também, ou seja, as lideranças políticas, sindicais das categorias de trabalhadores, para essa realidade fazer parte, para que ela possa fazer parte das prioridades, né, das suas ações nesses caminhos que devem ser tomados em defesa da saúde das suas categorias. Então, no caso da síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, ela, em tradução assim mais simples, ela retrata para esse trabalhador, para essa trabalhadora, a sensação de estar acabado. E aí tem uma definição que burnout, né, no caso, é um termo em inglês, e a gente vai usá-lo também vai citar o esgotamento profissional, é uma síndrome considerada como resultante do estresse crônico no trabalho, que não foi gerenciado com sucesso. Então, a gente já adianta, né, que essa síndrome ela vai ser incluída em 2022 na revisão da Classificação Internacional de Doenças, CID-11, como um fenômeno ocupacional. Há uma relação com o trabalho. E isso vai ser descrito no capítulo como fatores que influenciam o estado de saúde ou contato com os serviços de saúde, que inclui razões pelas quais as pessoas entram em contato com serviços de saúde, mas que não são classificadas como doenças ou condições de saúde, ou seja, não deve ser aplicada para descrever experiências em outras áreas da vida. Ou seja, a síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento profissional, é uma condição, né, de saúde mental ocupacional, ligada ao trabalho. 3 elementos centrais caracterizam essa síndrome, né, essa doença. Então, são 3 elementos centrais: exaustão emocional, ou seja, sentimentos de desgaste profissional e esvaziamento afetivo, né, o esgotamento físico também, psíquico, com a sensação de não dar conta das tarefas. Despersonalização, ou seja, é a reação negativa. Esse é um destaque que eu faço na minha concepção e nessa experiência de alguns anos nessa área, observando colegas e também sendo um trabalhador. Ou seja, essa despersonalização é uma das coisas mais que chamam mais atenção, que me chamam mais atenção como característica da síndrome de burnout. Ou seja, reação negativa, insensibilidade e afastamento excessivo do público que deveria receber seus serviços ou cuidados, né? Ou seja, se tu é um profissional da saúde, que no outro vídeo aqui no canal recém-publicado fala sobre os profissionais da área da saúde que estão atendendo a Covid, estão morrendo, mesmo em 2021, com vacinação desde janeiro, aumentou o número de mortes em março. Essas pessoas tendem, não estou dizendo que elas fazem isso ou alguém específico, mas quem está sofrendo da síndrome de burnout, do esgotamento profissional, tende a não se importar mais com as pessoas que têm que cuidar, ou seja, os seus pacientes. Os seus pacientes passam a se tornar um problema. Se eles não existissem, estaria tudo bem, mas é um profissional de saúde. Se formou, estudou para atender esses pacientes. E outros profissionais que logo também falaremos que são mais propensos a desenvolver a síndrome do esgotamento profissional. E essa despersonalização também se caracteriza por não se importar mais com o desempenho profissional. Se está fazendo direito, se não está, enfim. Será que isso não está embutido, né? Não está caracterizado nesses profissionais hoje, especialmente da linha de frente de atendimento a vítimas de Covid? Será que isso não pode estar passando por eles? É importante tratar disso, porque senão eles sempre serão olhados como ou os heróis, como gostam de mostrar
em algumas reportagens para enaltecê-los, e está certo isso, ao mesmo tempo em que eles sabem, na sua ação do dia a dia, que não conseguem resolver todas as coisas e acabam se distanciando, se desenvolvendo alguma coisa, né, que pode se caracterizar pela síndrome do esgotamento profissional. E o terceiro item, que é o elemento central que caracteriza essa doença, é a diminuição do envolvimento pessoal no trabalho. Ou seja, a pessoa ela já não se sente mais competente para realizar aquele trabalho e não vê sucesso no que faz. Emocionalmente, né, juntando as três coisas, porque elas não ocorrem sozinhas, né, a pessoa já começa a não compreender por que está naquele trabalho, ou se aquele trabalho lhe faz bem, se ela é importante, se o que ela faz, né, não necessariamente tem um bom resultado. Então, isso são três elementos centrais. Os primeiros sintomas que a literatura traz, eles podem ser físicos, como qualquer sintoma físico de várias outras enfermidades. Então, dor de cabeça, de coluna, distúrbios musculares. Por quê? Porque essa condição de saúde mental, ela leva a tensões e o corpo físico sente. Os primeiros sintomas podem ser físicos, como qualquer sintoma de qualquer outra enfermidade, dor de cabeça, e talvez por isso não se dê atenção da possibilidade de estarmos tratando essa síndrome de esgotamento profissional. Então, também essa alteração traz alteração no apetite, cansaço excessivo, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso, insegurança, negatividades constantes, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alteração nos batimentos cardíacos, como destacamos há pouco. Mas isso é relacionado a muitas outras coisas. Então, por que é ligado já a síndrome do esgotamento profissional, a síndrome de burnout? Então, há necessidade de se investigar isso, né? Então, esses sintomas, né, a diferença é necessário, então, que os profissionais da área possam alcançar com mais clareza esses sintomas e essa relação com o trabalho. Então, a diferença entre burnout, esgotamento profissional e outras formas de resposta ao estresse é porque o burnout envolve atitudes e condutas negativas com relação aos usuários, aos clientes e à organização em que trabalha. Aquela atenção, aquele comprometimento com a instituição. E uma coisa que na minha pesquisa de mestrado foi feita, dos indicadores de qualidade de vida importantes de se avaliar é o teu envolvimento com a instituição, a empresa em que tu trabalha. Aquela coisa assim de vestir a camiseta, mas uma coisa positiva, né, numa condição positiva. Precisamos nos sentir importantes, produtivos, estarmos sendo ouvidos, né, realizando o nosso trabalho, por mais singelo que seja, preciso esse compromisso. E por isso também cumprimos os horários, respeitamos as regras e tal, porque a gente quer fazer parte daquilo. E a síndrome de burnout também, uma das suas características, a gente se distancia dessa organização onde a gente trabalha e também tem atitudes negativas em relação a quem é o usuário do nosso trabalho. Então é uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais para o trabalhador e a organização. Outras situações de estresse não necessariamente interferem na vida do trabalho. Então percebam bem, né? A síndrome de burnout, síndrome do esgotamento profissional, há uma interferência no trabalho e se origina nessa relação de trabalho. Então essa síndrome pode estar associada a uma suscetibilidade aumentada para doenças físicas, uso de álcool, outras drogas, né, para obtenção de alívio e até a disposição, propensão maior ao suicídio. Então não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de uma doença muito séria. Então, fatores de riscos de natureza ocupacional, quais seriam? Quem está sofrendo da síndrome de burnout, do esgotamento profissional, afeta principalmente profissionais da área de serviços ou cuidadores, as pessoas que atendem o público. Então, trabalhadores da educação, professores especialmente, a saúde, agentes penitenciários, policiais também, né? Professores, já falei, entre outros com essas características, né, de atuar com o público, diretamente com o público. A síndrome do esgotamento profissional cresce entre ambientes que passam por transformações organizacionais, dispensas,
seja, missões, alta rotatividade de pessoal, então tu não sabe, vou trabalhar aqui uma semana, um mês, trabalhar bem, se eu me desempenhar bem, isso vai significar alguma coisa, todo dia eu vejo colegas ser dispensados, outros contratados, o que isso significa? Né? Redução de jornada de trabalho, isso, redução de ganhos, né, econômicos, salarial, e redução das equipes, ou seja, quem resta é sobrecarregado com trabalho, e aqueles que têm declínio da situação econômica, além de segurança social em todas as idades. Ou seja, essa síndrome não é própria de jovens ou de pessoas de média idade ou de pessoas mais velhas. Ela não escolhe essa questão etária ou de gênero também. Isso é um fator de risco, né, de natureza ocupacional. Também com ritmo de trabalho penoso, e esse trabalho penoso, deixo claro para vocês, para quem não tem ainda esse conhecimento, não é um penoso só fisicamente, que a gente tende a avaliar, né? Um trabalho penoso que gera um esforço físico intenso e tal, não, é um trabalho penoso emocionalmente, intelectualmente também, gera situações, né, diversas no campo da saúde mental e física. E outras dificuldades físicas e mentais relacionadas ao trabalho, ou seja, os riscos psicossociais, por exemplo, que também já temos uma abordagem bem onde falamos dos riscos psicossociais. E na abertura aqui do nosso Abril Verde. Então, fica bem caracterizada a natureza ocupacional dessa doença. Então, como doença relacionada ao trabalho, a síndrome de burnout, esgotamento profissional, é necessário nexo epidemiológico, ou seja, é necessário que essas sensações muito comuns com outras situações de estresse sejam relacionadas com o trabalho. Ou seja, a origem da síndrome de burnout é multicausal, então não é uma ou duas situações ou um episódio num tempo. Né? Há uma necessidade de um olhar multiprofissional, interdisciplinar. E o trabalho é considerado fator de risco. Situações de trabalho, as condições de trabalho. Então, havendo essas evidências epidemiológicas da incidência da síndrome de burnout em determinados grupos ocupacionais, sua ocorrência poderá ser classificada como doença relacionada ao trabalho, e o trabalho pode ser considerado fator de risco no conjunto de fatores de risco associados à origem multicausal dessa doença síndrome. Ou seja, as pessoas em várias atividades já estão sobre os riscos do trabalho. Os riscos conhecidos, né, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, muitos deles gerando uma tensão excessiva pelo nível de dedicação, atenção, de responsabilidade e de metas rígidas a serem atingidas, enfim, umas questões interessantes. E eles, então, se tornam um fator causador, né, um fator de risco para essa doença. Então, trata-se de um nexo epidemiológico de natureza probabilística, principalmente quando as informações sobre as condições de trabalho adequadamente investigadas forem consistentes com as evidências epidemiológicas disponíveis. Então, nós, profissionais da saúde e segurança do trabalho, e aqueles que têm a tendência, porque às vezes é mais fácil, me permitam provocação, às vezes é mais fácil buscar cumprir norma ou reclamar que elas não estão sendo cumpridas. Difícil é tentar observar quais os motivos que estão levando os trabalhadores a não cumprirem essas normas. Gostaria de chamar a atenção para vocês as demais condições de trabalho. Então é necessário, né, diante desse quadro clínico, podem estar presentes esses sintomas associados como insônia, fadiga, irritabilidade, depressão, como já mencionamos anteriormente. Então, o quadro clínico e diagnóstico destaca que há um envolvimento subjetivo com o trabalho, que muitas vezes ganha caráter de missão, e isso atinge também os empreendedores, né, que se dedicam ao seu empreendimento, e aí chega um momento que eles podem se tornar entender que aquilo é uma missão a ser cumprida, eu preciso salvar vidas, e a gente não consegue salvar todas as vidas. A gente consegue chamar, né? Dizem que quando a gente salva uma vida, a gente salva o mundo todo, mas essas pessoas às vezes transformam esse seu trabalho numa missão, e aí fica difícil o ideal atingir, né, 100% das metas, e isso tem um revés que pode estar inserido dentro da síndrome de burnout. Sentimentos de desgaste emocional, esvaziamento afetivo, exaustão emocional. Ficha de reação negativa, despersonalização, afastamento do público-alvo. O professor começa a ter nos seus alunos um problema.
de imaginar assim, que bom se na escola não tivesse aluno, porque esses alunos me dão muitos problemas. E aí tu começa a tratar mal os alunos. Não porque tu é uma pessoa ruim, porque tu pode estar sofrendo dessa doença. Então, o policial trata mal o cidadão que ele se destinou a proteger. Todo cidadão é bandido antes que prove o contrário, quando a nossa Constituição e os direitos humanos dizem justamente o contrário. Todos somos inocentes até que se prove o contrário. Deixa de sentimento de redução da competência e do sucesso no trabalho. E aí, no trabalho, tu começa a entender, né? Por que eu faço isso? Se nem todos os alunos entendem as minhas aulas, nem todos os pacientes se curam com o meu trabalho, nem todas as pessoas param de cometer crimes porque eu dei o exemplo de prender um criminoso, cumprindo a minha tarefa, mas amanhã vai aparecer outro fazendo a mesma coisa, ou seja, um trabalho, entende que é um trabalho que não acaba, e isso gera essas repercussões negativas à saúde mental, né? Então, qual é o tratamento que a literatura prevê? Psicoterapia, né, faz ser necessário um suporte emocional, uso de remédios, obviamente, prescritos por médicos, né, como antidepressivos, ansiolíticos, e intervenções psicossociais, onde há um acompanhamento orientado também pela medicina, que pode avaliar se esse trabalhador, a trabalhadora que está sofrendo disso, deve se afastar das suas atividades, ou mesmo, e quando deve retornar, se a organização está adequando, né, as atividades, as condições de prevenção para não se desenvolver mais essa questão. Então, nesse sentido, nós temos alguns dados estatísticos para ilustrar, recentes, né, esses dados da fonte da Associação Internacional de Manejo do Estresse e da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, onde destacam, né, são dados imprecisos, como todos os dados no Brasil, mas são, então, tome-os como ilustração. 32% dos brasileiros sofrem de burnout ou da síndrome de esgotamento profissional. Então é só ver esse percentual em relação à população economicamente ativa, que desceu bastante agora nos últimos, desde 2018, né, especialmente, e um pouquinho antes também, um aumento do desemprego desenfreado, e não é só por causa da pandemia, sabemos disso. Então, 33 milhões de pessoas podem sofrer disso. No Japão, 70% da população sofre de burnout. Aí, 20 milhões de pedidos de afastamento por doenças mentais relacionadas ao trabalho ocorrem no Brasil anualmente. Muitas delas deixaram de ser identificadas como síndrome de burnout e ficaram naquelas coisas, né, do tipo, tá com depressão, tem ansiedade, toma um remédio. Os serviços de psicoterapia são acessíveis às pessoas. Profissionais da psicologia, eles não tem também que desenvolver o seu trabalho com dignidade e ganhar para isso, mas o Estado está alcançando esse serviço de forma adequada à população gigantesca como essa dentro dos serviços de saúde? Então são questões que precisamos elaborar e buscar as respostas no tempo já tão urgente, né? Prevenção, obviamente, nós profissionais da área da saúde e segurança do trabalho, né, mesmo não sendo da área da psicologia, da área da psiquiatria e áreas afins, temos que ter noção da síndrome, dessa doença, e com isso, elaborar. E quem sabe não, no dia a dia da empresa, dentro do programa de gestão de riscos ocupacionais, deixar isso bem destacado. Ou seja, necessidade, né, como prevenção, mudanças na organização do trabalho. A prevenção desses agravos requer uma ação integrada e articulada entre os setores assistenciais e de vigilância. Dentro da empresa, da instituição em que nós trabalhamos, nós somos a vigilância em saúde e segurança do trabalho. Muitas vezes é o técnico, como já citamos em outras abordagens aqui, a única pessoa que faz a vigilância em saúde e segurança do trabalho na empresa. É importante que tenha conhecimento dessas questões para compreender o todo e agir em relação ao todo, buscando, inclusive, suporte e apoio dentro do programa que vai ser elaborado desses outros profissionais competentes para abordarem esses temas da forma qualificada que deve ser feita. Restrições à exploração do desempenho individual, ou seja, muitos processos produtivos
colocam o indivíduo dentro da organização como o problema da organização. A organização é perfeita, o programa de gestão está correto e a produção ela está também adequada, só que aquela pessoa, aquela trabalhadora, aquele trabalhador estão destoando do todo e colaborando para reduzir a produção, não está atingindo as metas, personifica os problemas que são de ordem de organização do trabalho, gestão da empresa, como se fosse aquela pessoa o problema, e como antigamente a gente vê nos filmes de faroeste, botavam na forca, hoje em dia não se pode fazer isso, né? Mas aí se demite a pessoa, porque assim vai dar o exemplo aos outros, e aí vai vir uma outra que vai se desempenhar melhor. Diminuição da intensidade do trabalho, ou seja, como diz o Rock, né? Nós não nascemos só para trabalhar, nós queremos nos divertir, nós queremos dançar, nós queremos ir ao cinema, nós queremos, e a própria definição de saúde, né, da Organização Mundial de Saúde, um conjunto de bem-estar físico, psíquico, de saúde, não é só ausência de doença. Então, o trabalho intenso sobre o aspecto físico e também emocional gera resultados negativos. Então, dimensionar adequadamente essa intensidade. Questão da competitividade, ou seja, muitas organizações, sendo elas públicas ou privadas, elas funcionam gerando competição entre as pessoas. Quem faz mais, e isso não tem limite. E aí as pessoas começam a dar aula pendurado pelas pernas, de cabeça para baixo, porque precisa chamar a atenção daqueles jovens, né? Hoje estamos em home office, muitas aulas mostradas nessa novidade, e hoje agora há pouco eu vou ler novamente, mas a manchete chamou a atenção que as grandes empresas de internet, por exemplo, a Google, elas já estão chamando os empregados para trabalho presencial, não vai ficar só nessa história de trabalho remoto. Assunto bem interessante no nosso campo, eu quero ler primeiro, para me apropriar, para ver se a matéria é condizente com a manchete. Busca de metas coletivas que incluam o bem-estar de cada um. Ou seja, todos fazem, todos ganham. O coletivo avança, o coletivo conquista. E a gente tem, né, o funcionário do mês, o funcionário da semana, aí na entrevista ele vai dizer, né, eu ganhei o prêmio, mas eu quero agradecer a minha equipe e tal. Então foi a equipe. A equipe que cada um fazendo essa coisinha, né, no hospital, aquela pessoa que sai... que se salvou da morte por Covid-19. Sai aplaudida, estão lá vários profissionais. A faxineira, a pessoa que faz a limpeza adequada dos ambientes, ela é pessoa importantíssima para aquela pessoa ter sido atendida de forma mais adequada pelos médicos, pelos profissionais de enfermagem. Então são todos os responsáveis por aquilo, não só os com carteirinha de profissional, né, de profissão regulamentada, como médicos, enfermeiros, engenheiros, enfim, essas coisas assim. Então, a prevenção desse agravo requer uma ação integrada articulada entre setores assistenciais e uso de vigilância. Os cuidados com o paciente devem ser prestados por equipe multidisciplinar. Esse paciente é quem sofre da síndrome de burnout, da síndrome do esgotamento profissional. Uma abordagem prestada por equipe multidisciplinar com abordagem interdisciplinar. E nós, profissionais da saúde e segurança, devemos fazer parte dessa equipe. Que dê conta dos aspectos de suporte ao sofrimento psíquico do trabalhador, quanto aos aspectos sociais de intervenção nos ambientes de trabalho. Então, também questionamento, né? O papel do SESMIT, do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, e dizer aos profissionais na atenção com esse tema e as ações de prevenção à saúde mental desses trabalhadores e trabalhadoras. Norma de saúde e segurança do trabalho, né? De medicina e segurança do trabalho, da portaria 3214, que fala sobre isso. Está lá no anexo 4 da NR5, né? Outras condições causadoras de estresse físico ou psíquico dentro do rol dos riscos ergonômicos e pronto. Aparece nos mapas de risco. Quantos mapas de riscos você orientou? Apareceu isso com destaque. Então, estabelecido o nexo causal da doença com o trabalho, ou seja, estabelecido que é diante da síndrome de burnout, da síndrome de esgotamento profissional, o que fazer? Então, a Organização Mundial da Saúde, a OPAS, informa que devemos, né, informar o trabalhador o direito de saber do que ele está passando. Aquele sentimento avesso ao seu trabalho, à organização, aquele pesar de ter que trabalhar,
aquele descontentamento com as atividades, aqueles clientes irritantes no telefone ou atendimento pessoal, e a gente já não se sente mais produtivo, importante, como já abordamos, né, nas características dessa doença. E buscar com isso identificar se esse diagnóstico não é um sentinela, aquele que está avisando, opa, será que é só esse? Não temos mais pessoas nessa condição? Vamos deixar que isso ocorra? Então tem que notificar os casos aos sistemas de vigilância de saúde de trabalhadores, sindicato dos trabalhadores, daquela categoria, que isso gere estatísticas, gere ações de prevenção mais qualificadas, e emitir, no caso de caracterizado, a CAT, né, Comunicação de Acidente de Trabalho, para aqueles que são segurados da Previdência, e nas instituições públicas onde os trabalhadores são estatutários, não são ligados à Previdência Social, os mecanismos de registro também são fundamentais, e se não existem, deveriam existir já há muito tempo. E onde existem, devem ser usados. Então, nós, né, da área da saúde e segurança do trabalho, devemos participar do processo de investigação dessas condições de trabalho, levar informações para essa equipe multiprofissional, visando ficar o processo de diagnóstico do porquê que esse caso e esses casos estão acontecendo. Isso deteriora isso. Vamos olhar para o lado econômico. Planejamento econômico. Há muitas empresas que têm como política, isso é extremamente positivo, de investir na formação dos seus trabalhadores. E tem planos de carreira onde a pessoa vai ascendendo a maiores responsabilidades, porque vai adquirindo mais conhecimento, experiência, e às vezes até empresas que levam esses trabalhadores, custeiam integralmente ou parte da formação em outras formações. Porque tem aquele perfil, aquela pessoa tem aquele perfil, e ela entende que, bom, vamos então ajudar na formação dessa pessoa para ela dar um retorno ainda mais positivo para a instituição. E essa pessoa acaba, por vários outros motivos, dentro do trabalho, acaba desenvolvendo tratamento profissional e se tornando pessoa que não desempenha mais adequadamente as suas funções e sofrendo, né, desse problema de saúde mental. Então, esse fazer, né, a conclusão da nossa abordagem aqui, é importante que nós, profissionais da saúde e segurança do trabalho, mesmo mais ligados à área da engenharia de segurança, não desprezemos essa situação da síndrome de burnout e do esgotamento profissionais como um fator importante para os acidentes e doenças do trabalho, outros acidentes e doenças do trabalho. Pode estar, então estou levantando hipóteses, não afirmações, mas hipóteses, nas dificuldades de compreensão, inclusive, desses trabalhadores, do que é a prevenção, das dinâmicas da prevenção, da importância da sua participação como agente fundamental nesse processo. Não veja a segurança como um empecilho para a sua atividade profissional, sua realização pessoal, que às vezes se mostra como fiscalizadora, punidora, o que é um equívoco, né? E uma pena se estudar tanto para aplicar multas e carpanas nos trabalhadores, né? Então, e essa síndrome de burnout especificamente está contribuindo com uma dificuldade maior no desenvolvimento de um programa de gestão de riscos ocupacionais, por exemplo. Repetindo, né, se as leis fossem suficientes, não haveria mais mortes, estupros, roubos, violaria regras de trânsito. Então, existe algo mais a ser avaliado. E no caso da saúde mental, é uma coisa cada vez mais cara. A depressão, por exemplo, e aí nós estamos falando da síndrome de burnout, onde a depressão está presente, é hoje um 15º motivo de incapacitação para o trabalho. Então não se pode mais, nós aqui como técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, ou um médico do trabalho que faz exames médicos demissionais periódicos e etc., fechar os olhos para esses temas e trazer para perto da gente ou buscar a assessoria, sim, dos profissionais da área da psicologia, da área da psiquiatria, para qualificar sempre mais a nossa ação prevencionista. Hoje foi longo, né? Mas importante, eu não podia só negar qualquer informação para vocês em torno de um tema importante para ter uma abordagem curtinha, senão eu acho que eu não faria isso.
Agradeço a tua atenção, assista isso em parte, assista em podcast, fazendo a sua esteira, antes de dormir, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal e um abraço.